Olá, nono ano, sintam-se acolhidos a mais uma semana de estudo tutorado. Eu sou o professor Lucas e hoje vamos ver uma aula de matemática. Nessa aula vamos ver o tema grandezas e medidas. Bom, aqui no tema grandezas e medidas vamos ver áreas de figuras planas. E aí vamos recapitular algumas coisas. Bom, área é a medida da superfície de uma região. Por exemplo, eu tenho a minha mesa, eu consigo saber qual é a área da minha mesa. Eu tenho um lote, eu consigo saber a medida desse lote, consigo saber a medida da minha casa. O metro quadrado é a unidade padrão de medida de área, mas também se utilizam com frequência os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Observe o quadro a seguir para recordar essas unidades de medidas. Por exemplo, a minha mesa que eu estava falando, ela tem 1 metro de comprimento e 85 centímetros de largura. Olha só, usei a unidade metros e centímetros para falar da mesma coisa, da mesma mesa. E na hora de calcular a área, como que eu faço? É metros ou centímetros? Na verdade, o que eu tenho que fazer é padronizar uma medida. Minha mesa, então, ela tem 85 centímetros de largura. E de comprimento, eu vou falar que ela tem 100 centímetros e não 1 metro. Entendeu? Então, eu tenho 85 e 100. 85 vezes 100, a área da minha mesa tem 85 centímetros quadrados. Ou a área da minha mesa, eu posso fazer a mesma conta com base em metros. A área da minha mesa vai ter 0,85 metros de largura vezes 1 metro de comprimento. Então, a área da minha mesa vai ter 0,85 metros quadrados. Tá bom? Então, a gente tem que padronizar essas medidas. E aí vamos ver os múltiplos então. A gente tem que a unidade padrão para a área é metro quadrado. Mas aí, uma unidade abaixo, a gente tem decímetro quadrado. 2 unidades abaixo a gente tem centímetro quadrado. 3 unidades abaixo a gente tem milímetros ao quadrado. Da mesma forma, uma unidade acima a gente tem decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. 1 metro quadrado equivale a 0,1 decímetro quadrado, ou 1 metro quadrado equivale a 0,0001 metro quadrado. Para cada coisa, a gente vai ter uma medida mais adequada, tá bom? A cada coisa teremos uma medida mais adequada. Por exemplo, a minha mesa, eu tenho 85 centímetros de largura e 1 metro de comprimento, só que agora eu vou colocar 1 metro, em lugar de metro eu vou colocar centímetro. 1 metro vale 100 centímetros. Então aqui eu tenho o que? 100 vezes 85, que é igual a 85 com 2 zeros aqui. Então eu tenho 8.500 centímetros ao quadrado. Centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. Tudo bem? E aí vamos rever algumas fórmulas para cálculos de áreas de superfícies planas. A gente tem um triângulo, aqui a gente tem um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus entre a altura e a base. A base sempre a gente considera essa parte de baixo, e a altura é um ponto que liga, é uma reta que liga esse ponto até a base e forma com a base um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem um triângulo isósceles, mas aí nesse triângulo isósceles, por exemplo, a gente tem a base, que é a parte de baixo, e a altura vai ser a reta que liga esse ponto e vem descendo retinho até a base.
E aí essa reta forma um ângulo de 90 graus com a base. E a área do triângulo então é calculada como base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. O retângulo é mais simples. A área do retângulo é base vezes a altura. Por exemplo, para calcular a área da minha mesa, eu faço o comprimento vezes a largura, ou seja, base vezes a altura. É a medida de comprimento, desses dois comprimentos aqui. Tá bom? Então a área do retângulo é base vezes a altura. E o que acontece se eu decompor esse retângulo aqui, ó? Se eu passar uma diagonal aqui, ó, cortando esse retângulo ao meio, o que eu tenho? Eu tenho dois triângulos retângulo. Então, qual que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Mas se eu tenho 2 vezes base vezes a altura dividido por 2, ou seja, dois triângulos desse, eu tenho o quê? Base vezes a altura. Essa é a área do quadrado do retângulo, então. Então, para não confundir, área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Área do retângulo, base vezes a altura, tá bom? Apenas base vezes a altura. Não confunda. Área do quadrado, mais fácil ainda. Da mesma forma, base vezes a altura. Área do quadrado, base vezes a altura. Só que o quadrado tem todos os lados iguais. Então, um lado vale A, o outro vale A. A base vale A, a altura vale A. A vezes A ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser igual ao lado ao quadrado, ou A ao quadrado. Tá bom? Pode calcular, professor, eu posso calcular fazendo base vezes altura? A vezes A? Pode sim. Área do paralelograma. Área do paralelograma, mesma coisa, a gente tem aqui, ó, base vezes a altura. Só que o que é a altura aqui? A altura não vai ser essa reta aqui, esse comprimento aqui. Vai ser a distância de um ponto até a base aqui, ó. Isso aqui vai ser a base também. Chamei base em cima, mas é a base de baixo também. A altura disso aqui vai vir daqui até aqui, vai ser uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Então a altura é base vezes a altura, tá bom? Como é um paralelograma, não divide por 2 também. Base vezes a altura. Tudo bem? Muito fácil, né? E o trapézio? O trapézio é um pouquinho diferente. A gente tem aqui, ó, uma base menor, que é o lado menor, e uma base maior, que a gente chama de B maiúsculo, que é a base maior aqui, ó. Um lado é maior que o outro. E temos essa altura aqui, que é uma distância, uma linha reta que leva uma base até a outra. Ou seja, uma reta que forma um ângulo de 90 graus aqui. E aí, como que eu calculo? Eu pego a base maior, somo com a base menor, multiplico pela altura e divido tudo por 2. Então, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, o resultado ali, vezes a altura, dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Muito fácil, né, pessoal? Área do losango. Olha só que diferente também. O losango, a gente vai ter uma diagonal, quando liga uma ponta até a outra, que a gente vai ter uma diagonal, que é uma diagonal maior, e quando a gente pega esse ponto até o outro aqui, a gente vai ter uma diagonal que é a diagonal menor. Como que eu calculo a área desse losango com duas diagonais diferentes? Bom, é simples demais. Eu pego a diagonal maior vezes a diagonal menor e divido por 2. Tudo bem? Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 é a área do losango. Muito fácil. A área do círculo. Muito interessante a área do círculo. Para calcular a área do círculo, a gente usa um número irracional que a gente viu em tópicos anteriores, que é o π, que é 3,14, uma medida aproximada para o π é 3,14. A medida do centro desse círculo até a borda dele, a medida do centro até a borda, é o que a gente chama de raio. Então, se eu pegar a medida aqui, um centro
pegar uma medida aqui no centro e ir até a outra borda aqui, ó, eu tenho a medida de um raio. Se eu pegar aqui, ó, uma medida que vai até o centro e depois vai até a outra borda, ou seja, 2 vezes o raio, é o que a gente chama de diâmetro. E aí, como que eu calculo a área do círculo? A área do círculo vai ser π, que é esse valor irracional aqui, vezes o raio ao quadrado. Então, πr ao quadrado vai ser a área do círculo. Muito interessante, tá? Depois vocês pesquisam aí de onde surgiu o π. Vocês vão ter alguns resultados muito interessantes. Com base nessa introdução aqui, a gente consegue fazer as atividades. Por exemplo, a sala da casa de Felipe é retangular e seus lados medem 4,5 metros e 3 metros. Ele decidiu trocar o revestimento do piso da sala e, para isso, usará placas quadradas de 18 centímetros de lado. Quantas placas, no mínimo, Felipe deverá comprar? Então, ele tem a área da casa dele e tem aqui a área do lado das placas quadradas. Então, como que ele vai fazer esse cálculo aqui para saber quantas placas ele tem que comprar? Ele tem a área da casa dele e vai preencher com várias placas. Como que ele vai fazer essa conta? Uma dica, primeira dica, padronizar essas unidades de medidas, tá? Transformar 18 centímetros é igual a quanto? A 0,18 metros. Tá joia? Ou 4,5 metros é igual a quantos? 4,5 vezes 10, 450 Minto. Vamos apagar aqui, ó. Apagar, ó. Professor, não sei. 4,5 metros é quantos centímetros? Não sei. Vamos lá, vamos fazer a regra de 3 aqui, ó. 1 metro é igual a quantos centímetros? É igual a 100 centímetros. Então, 4,5 metros vai ser igual a quantos centímetros? Vai ser igual a x centímetros. Multiplica cruzado, x vezes 1 vai ser x, né? X vezes 1 vai ser x. 4,5 vezes 100. Quanto que é 4,5 vezes 100? Eu tenho 2 zeros aqui, eu vou puxar a vírgula 2 vezes. Então, ó, 450 centímetros, né? 450 centímetros. Tá? A mesma coisa com 3 metros é igual a quantos centímetros? Professor, não sei fazer essa conta. Vamos lá. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 3 metros vai ser igual a quantos centímetros? 3 metros vai ser igual a quantos centímetros? X vezes 1, x. 3 vezes 100, 300 centímetros. Então, 3 metros é igual a 300 centímetros. Com base nisso, é só fazer essa continha aqui e calcular. Tá bom? Muito simples. Uma praça possui 8 canteiros em forma de losango. A gente viu a área do losango aqui em cima. Tá? Tem 8 canteiros, nos quais serão plantadas mudas de flores. A diagonal maior de cada canteiro mede 5 e a menor 4. Ó, já te deu a diagonal maior, já te deu a diagonal menor. Então você consegue calcular a área desse canteiro. Sabendo que serão plantadas 13 mudas por metro quadrado, quantas mudas serão plantadas ao todo nos canteiros da praça? Então vamos lá, temos 8 canteiros, sabemos a área desses canteiros e sabemos quantas mudas são plantadas por metros quadrados. Então basta a gente calcular a área de todos os canteiros totais e dividir para ver quantas mudas utilizaremos, tá bom?
Número 3. A prefeitura de uma cidade atendeu às solicitações dos moradores e vai construir uma área para as crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, a equipe responsável optou por utilizar uma região em forma de trapézio, que não estava com gramado. Observe, aí a gente tem aqui uma parte da área, né? Uma área com região de trapézio. Base maior, 12 metros, base menor, 8 metros. Aqui a gente tem um trapézio, ó, tá vendo? Um trapézio aqui. E aí, vem a pergunta: o arquiteto desenhou o esboço da área para as crianças. Ele pretende fazer uma região onde será colocado areia, no formato triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado em formato retangular. Observe o esboço. Aí aqui a gente tem aquele trapézio ali, o esboço dele e o que ele vai fazer, tá bom? Ele vai pegar aqui, ó, vai colocar um tanque de areia aqui, tá bom? Vai colocar um piso emborrachado aqui, ó, na parte de fora do trapézio, vai colocar balanços aqui dentro, um escorregador que sai aqui de dentro para fora, um gira-gira aqui. E aí a gente vai responder as questões: qual é a área do terreno que não está gramado? Aonde que está gramado aqui? Vamos lá, vamos voltar aqui. A prefeitura decidiu, tá. Voltando aqui, a gente tem aqui, ó, trapézio, utilizar uma região em forma de trapézio que não estava com gramado. Então apenas a parte do trapézio aqui, ó, não estava com gramado. Então nessa parte que não estava com gramado, a gente tem que saber a área dele. Como que a gente calcula? A gente viu a área do trapézio aqui, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A gente tem a base maior, tem a base menor, né? Temos a altura, base maior, base menor. E a altura disso aqui? Como é que a gente faz para achar essa altura? A gente volta no desenho aqui, o desenho já mostra aqui, ó, tá bem clarinho no pet de vocês, mas está falando que essa parte aqui, ó, é a altura do trapézio, que é 5 metros, então ficou facinho, ficou fácil. Qual a área da região onde será colocada a areia? Também tá fácil, é só observar aqui, ó, o tanque de areia, só esse triângulo aqui. A gente tem a altura do trapézio, a gente tem a base maior, a base menor, 2 triângulos aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vai calcular esse pedaço aqui, vai calcular a área desse triângulo aqui, tá joia? Qual a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado? É essa área aqui, né? Tinha a área desse triângulo aqui, agora a gente vai calcular a área desse triângulo de fora aqui também, super simples. Tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar. Um vazamento no tanque de um navio provocado ou vamos lá para a questão 4. O vazamento no tanque de um navio provoca o aparecimento de uma mancha de óleo circular. O raio R da mancha, T minutos depois do início do vazamento, é dado em metros pela fórmula. Então a gente tem um navio que começou a vazar óleo, aí ele começa a vazar óleo, passa um tempinho e tem isso aqui de óleo, tá vazando, então passou mais um tempo, aumentou, passou mais um tempo, aumentou, e aí esse raio aqui
vai aumentando, consequentemente essa área vai aumentando de acordo com que o tempo vai passando. O tempo vai aumentando, essa área vai ficando cada vez maior, tá bom? E aí a gente consegue calcular o raio, esse raio aqui, de acordo com o tempo, né? Com 1 minuto a gente tinha isso, com 2 minutos a gente tinha isso, com 3 minutos a gente tinha isso, tá bom? Então, qual é, em metros, o raio da mancha após 4 minutos do início do vazamento? Então, a gente vai pegar o T dessa equação e substituir por 4. Resolvemos a continha, vamos ter o raio com 4 minutos. Nesse momento, qual é, em metros quadrados, a área da mancha? Utilizando o π igual a 3,14. Se π é 3,14 e a área, a gente tem a área do círculo aqui, que é área igual a πr ao quadrado. Então ficou simples, πr ao quadrado. Então a gente tem o raio que a gente vai encontrar, vai substituir em πr ao quadrado e vai obter a área naquele momento t. Tudo bem? Qualquer dúvida é só entrar em contato. As atividades da semana estão introduzidas. Tenham todos bons estudos e uma boa semana.